Boa noite, estou aqui com meu time terminando os últimos rolês. Sejam todos bem-vindos, que alegria vocês por aqui. Dá um oizinho aí, mandem perguntas no chat, tá? Tudo bem com vocês? Parabéns por vocês escolherem estarem aqui às 10 horas da noite nesses próximos 21 dias, fazendo um movimento de transformação, onde a gente vai levar a consciência, o nosso corpo, a nossa mente para um próximo nível, onde a gente vai poder trabalhar mais questões ainda que nós trazemos, né, das nossas ancestralidades, das nossas memórias coletivas, e que a gente vai poder, então, mudar ainda mais a nossa frequência para a prosperidade, para a abundância, para todas as áreas da nossa vida. Estou muito feliz com vocês aqui. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bem, gente. Vou começar aqui já no nosso processo. Foi assim. Quem aqui me conhece, quem aqui não me conhece, talvez tenham carinhas novas aí que não me conhecem, né? Eu sou Loirine Zanon, sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com a área de desenvolvimento há quase 15 anos, né? Tenho mais de 30 mil horas de atendimentos individuais. Eu trabalho com a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, energética, com workshop, treinamentos, né? Então, eu faço esse trabalho de desenvolvimento. E como que eu conheci, gente, essa essa área, né, do desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, porque daí fica mais fácil de vocês entender todo o processo e também por que que eu tenho essa missão de ajudar pessoas também a ir para um próximo nível de consciência, né, para a gente poder co-criar a nossa realidade com abundância verdadeiramente. Então, quando eu tinha 23 anos, eu fui diagnosticada com algumas doenças e dentro da medicina tradicional, essas doenças elas não tinham curas. Então, eu fui em vários médicos, vários profissionais da área de saúde, e tudo que eles traziam para mim era que eu não ia ter recurso para aquilo e que talvez lá pelos meus 30 anos, se eu tivesse viva ainda, eu poderia ser cadeirante. E eu não aceitei essa condição e eu fui em busca disso. Na época, eu buscava a minha saúde, né? A minha vida, eu queria lutar pela minha vida. E aí foi quando eu conheci as terapias complementares, as terapias integrativas, e eu entendi que nós trazemos. Sem áudio. Eu não pegar essa aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Foi só um outro. Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Estiver ouvindo é que o áudio tá bloqueado. Então, quem não está me ouvindo, dá uma olhadinha aí na página de vocês, se de repente o áudio não está bloqueado. Isso. A câmera também está legal? Tudo certinho? Ok, Tudo certo, Loire. ótimo. Então, aí mande mais aqui no chat se tiver dúvida, tá, gente? Aí o que que aconteceu? Eu entendi que dentro da medicina tradicional não tinha recursos para mim, porque eles não entendiam da bagagem que o nosso corpo traz. Então, nós trazemos no nosso corpo físico muitas informações e ficam impregnadas no nosso corpo em forma de energia de alta intensidade, e a nossa mente ela capta essa informação e reproduz em forma de patologias, em forma de doenças e assim por diante. E aí foi quando eu descobri as terapias. Eu comecei pela reflexologia, quem conhece o meu trabalho sabe como é que funciona, através das emoções, né, a linguagem do corpo, a simbologia das doenças. E foi quando eu entendi que nós poderíamos mudar um programa que nós trazemos a nível ancestral. E aí eu fui em busca disso. Hoje já tem quase 15 anos que eu trabalho com isso, e aí agora nós estamos muito voltados para a prosperidade, para a abundância, para o financeiro, porque eu falo sempre que o nosso trabalho, vocês vão observar na vida de vocês isso, a gente se conecta com aquilo que precisa se curar, né? Então, eu consegui as minhas curas físicas e as minhas curas emocionais, espirituais, e agora vamos buscar a cura financeira. E eu quero levar vocês a esse nível, assim como eu cheguei nesse nível, né? Da abundância, da prosperidade, em todas as áreas da nossa vida, porque é isso que a gente merece, né?
a abundância e a prosperidade financeira. E esse Mente da Abundância de 21 dias, ele é uma extensão do Reprograme-se, da metodologia da imersão de 3 dias de terapia de alto impacto e também um pré-reprograme-se. Com essa dinâmica de 21 dias, a gente vai conseguir acessar bagagens bem profundas também no nosso corpo, vocês vão conseguir modificar muitas questões na vida de vocês. Para quem já fez o Reprograme-se, ele vai ficar mais fácil, mas para quem não fez, já vai ter uma palhinha, né, do que é o nosso trabalho de imersão, o que é o trabalho de imersão de 3 dias, onde a gente trabalha toda a parte emocional, toda a parte energética, todos os conflitos que nós trazemos, toda a bagagem que nós nem sabemos que nós trazemos e que interfere diretamente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, o programa de 21 dias, ele tem um porquê, né? Dentro da ciência, estuda-se que a gente precisa de 21 dias a 48 dias para mudar um hábito útil. Então, a gente perde esse hábito em 7 dias, mas quando a gente muda a frequência e a gente cria um hábito, o corpo ele entende aquela informação. O que a gente vai fazer aqui é mais profundo ainda. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a mente, nós vamos trabalhar com a reprogramação neurolinguística, nós vamos trabalhar com o corpo, vocês vão entender a história de vida de vocês em algumas áreas, né? Então, a gente vai pegar todos os níveis para poder trabalhar. Então, ele vai ser um programa bem completinho, de 21 dias, para que depois vocês possam estar fazendo. Vai ficar aqui na plataforma por 1 ano, vocês podem estar acessando e fazendo a hora que quiser, aonde vocês quiserem, né? Isso vai ficar gravado aqui, vai vir o certificado de vocês também, e assim por diante. O que acontece na nossa vida? Nós não somos... Oi? Deve estar... Tá todo mundo me ouvindo certinho? Tô ouvindo, Loire. Tá. Eu preciso ver como é que faz isso. Tá aberto. Clica lá no dela, bloqueia, põe muito. Aqui. Flames, aqui. O meu tá aberto? O seu tá aberto. Eu vou colocar vocês no mudo, que daí fica mais fácil. Pedir para isso. Daqui a pouco eu abro para perguntas, tá bom, pessoal? É só para gente, como a gente se propôs a fazer em meia hora, então eu vou, né? Depois aqui eu abro para vocês para perguntas, né? Então, o que acontece? Nós não somos só o produto da nossa família, né? Nós trazemos no nosso corpo a memória coletiva, a memória da humanidade. Tudo que foi acumulado no inconsciente coletivo, o nosso corpo traz. Então, nós trazemos a memória coletiva da humanidade, nós trazemos no nosso corpo a memória familiar, né? Que é o ambiente que a gente vive, que a gente também tem uma memória. Vocês vão observar isso, por exemplo, quem é casado, aí, quem se relaciona, né, com pessoas, vê que você tem um estilo de vida, um estilo de informação e padrão no sistema familiar, e que também o seu esposo, o seu cônjuge, a pessoa que vive com você tem outro estilo. Então, existe uma memória familiar de cada sistema. Então, nós trazemos a do coletivo. O que é nesse coletivo? Guerras, dores, sofrimentos, escassez, abuso, tragédias, enfim. E quando a gente olha para o nosso sistema familiar, é aquilo como que a nossa família se comporta em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, abundância, em relação ao próprio relacionamento, saúde, como que nós trazemos essa memória, né? Então, o nosso corpo, ele herda toda essa bagagem, seja ela emocional, seja ela genética e seja ela magnética. Por quê? Porque nós trazemos essa informação no campo fenomenológico também. Então, quando o cliente ele chega para mim, que eu vou fazer um atendimento, eu preciso olhar para esse cliente sistêmico como um todo. Então, ele vai trazer essa mesma informação no corpo físico, ele vai trazer essa mesma informação no inconsciente, no psique, e ele vai trazer essa informação no campo fenomenológico, que é o nosso campo de energia, o campo etérico. E eu tenho ferramentas para trabalhar em todas essas áreas, assim como nós vamos fazer nesses 21 dias, vocês vão entender daqui a pouquinho. Se eu trabalhar só uma dessas áreas, o que acontece?
o meu psique vai captar aquela informação, a minha mente magnética, e nós vamos continuar repetindo isso. Então, precisa ser feito um desbloqueio nessas 3 áreas. Então, nós não somos, como eu falei para vocês aqui, nós trazemos a memória, né, coletiva como um todo. E o que a gente herda, né? Nós herdamos a memória genética, que é o que nós trazemos no corpo morfogenético, que é a origem das coisas. O que é isso? Eu quero que vocês pensem no sistema familiar, que vai ficar mais fácil. Quando você fala assim, todos os homens do meu sistema são alcoólatras, todas as mulheres do meu sistema, elas são traídas. Na minha família não tem prosperidade. Eu trabalho, luto para conseguir as coisas e não consigo. Quando eu olho para o meu sistema, não tem ninguém no meu sistema que foi próspero, que foi abundante e assim por diante. Então, quando a gente olha para a memória genética no campo mórfico, essas informações. Nós também trazemos na mente racional, que é aquilo que a gente aprende lá na universidade, que é aquilo que a gente aprende, né, nas instituições. Por quê? Que a nossa mente ela tem uma bagagem, ela vai se formando e nós vamos, a partir do nascimento, tendo informações cognitivas, então vai depender do ambiente que a gente vive e o tanto de informação que nós colocamos no nosso sistema, né? E a mente emocional e instintiva, que é a mente magnética, que é uma parte intuitiva, que independente do que for, a gente repete aquilo. Por exemplo, a gente já sabe no nosso inconsciente que matar é errado, que roubar é errado. A gente já tem um instinto de sobrevivência, um instinto que nós trazemos. Isso é natural, isso é nosso, é nato. E isso vai além do que a nossa memória genética e que a nossa memória magnética traz, porque a memória genética não nos define. Depois eu também vou explicar isso para vocês. E aí, como que isso o nosso corpo registra? Na hora da fecundação é ativado toda essa bagagem. E aí, tudo que nós vivemos durante a gravidez da mamãe, os nossos 9 meses, são a fase mais importante da nossa vida. Tudo que acontece depois disso é só subsequente à informação que nós trazemos ali no útero. E aí, quando a gente traz uma memória genética, por exemplo, foi provado pela epigenética, né, pela ciência, que nós podemos mudar um padrão a nível genético. Por isso que o programa de 21 dias, ele é importante. A gente faz uma nova programação, porque toda emoção, ela gera uma bioquímica no corpo. Vamos pensar assim, durante a gravidez da mamãe, se a mamãe ficou triste porque papai não estava presente ou porque aconteceu alguma coisa, se mamãe ficou feliz, se a mamãe ficou chateada, tudo o que mamãe sentiu, nós captamos essa informação através da bioquímica. Então, o nosso corpo, o feto, ele não entende certo, errado, bom e mal, ele vai através dessa bioquímica, ele vai se moldando e vai formando as couraças de personalidade. Só que a mesma bioquímica produzida hoje, se a gente conseguir fazer uma bioquímica inversa, nós conseguimos reprogramar essa bioquímica que foi ativada, né? Vamos pensar assim. Então, a ciência hoje prova isso, que só 5% da nossa comunicação, ela é verbal, o resto é só informação que nós trazemos no nosso corpo, as nossas ações, atitudes, ela vem de acordo com esses registros que foram lá na infância, na gravidez, até os 7 anos de idade e assim subsequente. Então, na epigenética, eles falam que quando a gente produz uma emoção contrária daquilo, nós produzimos uma bioquímica que alimenta o RNA, que alimenta o nosso DNA. Eu vou falar assim simploriamente para vocês compreenderem. E aí tem o poder de mudar um padrão genético. Então, aqui, por isso que eu falo sempre para vocês, né? Pense positivo, tenham hábitos positivos, cocriem coisas positivas, porque a emoção e o comportamento, ele é extremamente importante para a mudança da nossa frequência. Só que se a gente não entende de onde vêm essas informações, é como se a gente ficasse enxugando gelo. Então, a gente precisa entender de onde vem essa informação, qual é o histórico da minha família, quais são os bloqueios, para que a gente possa descristalizar essas memórias que tem no corpo em todos os níveis.
Então, o programa de 21 dias ele vai ser para isso, para que a gente aprenda, para que vocês comecem a aprender como é feito esses desbloqueios na parte emocional, na parte fenomenológica e no campo morfogenético e também na parte genética. Por isso que hoje eu estou com 40 anos e eu não tenho mais nenhuma das doenças que, inclusive, se dizia genética, né? Eu não tenho mais, porque eu consegui mudar no meu código genético a informação por conta dos programas, por conta da mudança de hábito, de comportamento e a mudança de frequência. Então, existe sim a capacidade da gente poder fazer toda essa mudança de alguma forma na nossa vida, desde que a gente, né, tenha as ferramentas corretas e assim por diante. Então, o que que nós vamos trabalhar aqui, gente, nesses 21 dias? Nós vamos trabalhar cada dia um programa para que a gente possa, então, fazer a desconstrução. Então, a gente vai trabalhar a nível celular, a nível genético, a nível campo mórfico, a nível inconsciente, os programas para que a gente possa ir fazendo uma nova ressignificação. Então, a gente vai ressignificar alguns padrões na nossa vida. Deixa eu tomar um chazinho aqui, gente. Eu estou falando rápido demais? Que eu disparo a falar, né? Então, o que que acontece? Do primeiro dia, a gente vai trabalhar atrair milagre, o segundo, começo de uma nova vida, perdão por repetir padrões de pobreza, de escassez, bloqueio do dinheiro, da memória celular, eu sou a fonte infinita de abundância, minha história com dinheiro, dinheiro causa conflitos. Eu quero que vocês comecem a observar na vida de vocês, daqui para frente, né, até os 21 dias que a gente vai fazer, quero um combinado com vocês, de vocês fazerem anotações, de toda a crença que vocês vão ter, seja ela financeira, seja ela emocional, seja um vício emocional em relação ao sistema familiar, porque vocês vão ver que está tudo ligado. Nós não prosperamos e não conseguimos cocriar mais por conta da fidelidade à tribo. Nós ouvimos por milhares e milhares de anos a informação de que o dinheiro é ruim, que nós não podemos ter dinheiro que... Vamos pensar nas coisas que a gente ouve, né? Quem é rico não vai para o reino do céu, que quem tem dinheiro demais é ganancioso. As crenças religiosas e os paradigmas atrapalham muito isso. Eu não estou falando de espiritualidade, porque espiritualidade é uma coisa que nós vamos trabalhar aqui. Eu estou falando das crenças que impedem a gente de conseguir ir para o próximo nível. Então, a gente não tem uma boa relação com nós mesmos, com o nosso sistema familiar, com o próprio Criador. Então, são coisas que vocês vão vão perceber nesses 21 dias. Então, peguem um caderninho de anotação para a gente fazendo as anotações que vocês vão perceber o tanto de coisas que vocês fazem e que vocês vivem no piloto automático sem perceber que fazem. Até repetição de palavras, né, de coisas, de frases que vocês usam, que você ouviu lá do papai, que você ouviu da mamãe, que você ainda fala, comportamento que você faz com seu filho, que você faz no seu trabalho, que você nem percebe que é comportamento de dor, de sofrimento, de escassez, que são coisas que a gente faz que automaticamente estamos nessa frequência da escassez, né? Então, nesses 21 dias, a gente vai trabalhar isso. A ansiedade financeira, como ganhar milhares e milhares de reais. Eu sei que tem pessoas que vai ter dor de barriga só de ver isso aqui, tá? Riqueza, sucesso, abundância infinita, sentir-se merecedor, preocupação, estresse por falta de dinheiro, dinheiro além da fé. Eu sou um imã para atrair dinheiro. Permitir ter dinheiro e outras coisas boas, ser ilimitado, não se sentir preso, né, e bloqueado, culpa religiosa, trauma do dinheiro, necessidade do dinheiro, abundância de dinheiro, enfim, 21 dias de programa para que a gente possa, então, fazer esses desbloqueios, né? Então, a neurociência, ela fala que nós absorvemos 400 bilhões de bytes de informação por segundo, mas o nosso subconsciente, ele não tem a menor ideia do que é esse registro. Então, assim, é muita coisa que nós trazemos. Eita, tá dando O microfone de alguém aberto. Isso. Meus amores, se alguém tem o microfone aberto, eu vou pedir para fechar, que está dando retorno aqui.
Foi, agora foi. Então, ó, eu estou aqui falando com vocês, vamos pensar assim, aí o meu corpo está registrando um barulho, uma informação, uma água aqui atrás, e assim por diante. Imagina isso. Ainda tem o microfone aberto, meus amores. Deixa eu ver, eu não consigo ver aqui. Será que consigo? Então, fechou. Fechou, agora fechou, isso. Ok, então o nosso corpo, ele absorve tudo o tempo todo. Nós não temos, a nossa mente racional, ela não consegue comportar a quantidade de informação que nós trazemos. Então, estou falando para vocês assim, peguem a idade de vocês e tente pensar a quantidade de segundos multiplicado por esses 400 bilhões de bytes. Tem noção do que o nosso corpo traz de informação? Então, às vezes, você fala assim, não, mas eu não tenho isso. O corpo traz uma bagagem, e isso fica na nossa musculatura, nos nossos órgãos, em forma de energia de alta intensidade. Então, a gente precisa de ferramentas para ativar essa bagagem, né? Então, o que nós trazemos? Memórias dos ancestrais ativada na fecundação, estresse durante a gravidez, trauma de nascimento, trauma de um acidente, trauma de uma separação, rejeição, abuso, violência, agressividade. Pense na vida de vocês em qualquer situação que foi desconfortável. Pensem agora para vocês verem como que o corpo reage rapidamente. Se pensou naquilo, o corpo já dá uma angústia, dá uma sensação, dá um mal-estar. Se você pensar numa coisa positiva, você vai ver que o corpo também reage. Ele vai ter outra informação, porque a nossa mente, ela só reconhece o que conhece, e o nosso corpo, ele lembra exatamente de tudo. Então, você vai falar assim, como que eu tenho consciência daquilo que eu vivi na barriga da mamãe? O corpo registra, ele registra por conta da bioquímica. Então, tudo é como nós damos a significância naquilo que mamãe passou lá durante a gravidez. Então, às vezes, assim, você veio num momento que você não estava, que papai e mamãe não estavam esperando, que eles estavam com alguma dificuldade financeira, que eles estavam com alguma questão de saúde, ou que eles estavam com algum problema, qualquer coisa. O corpo, o bebê, ele compreende que, de repente, ele não é bem-vindo, que ele veio para dar trabalho, ele não se sente bem nesse útero, ele não se sente acolhido como filho, porque é como nós damos a interpretação. Então, tudo fica ali, ó, ativado no corpo. Então, o corpo registra. E hoje, na idade que vocês estão, se a gente usar a ferramenta correta, eu consigo ativar essa bagagem e acessar essa informação, e vocês vão ver, assim, como que é incrível, como que o corpo, ele compreende, e ele entende isso como se fosse uma autodefesa. Para ele é uma verdade. Então, se ele viu lá na infância, eu vou dar outros exemplos para vocês, né? Por exemplo, uma mãe estava sozinha durante a gravidez porque papai viajava. O bebê pode ter interpretado homem abandona, homem é mau, homem machuca, homem traz rejeição. Na fase adulta, você vai se conectar com situações similares. Só que isso vale para tudo, para o dinheiro, isso vale para a saúde. Então, tudo fica registrado. Nossa mente não consegue compreender, porque a gente precisa realmente de ajuda, porque são pontos cegos. Como você viveu essa vida como uma auto-verdade de como as coisas são, não tem como a gente entender que isso é uma coisa negativa, que isso atrapalha a nossa vida. Então, tudo que foi registrado no nosso corpo, o corpo lembra. Tudo, exatamente tudo. Inclusive, nossa mente, ela tem uma memória fotográfica, e algumas pessoas, elas conseguem acessar até imagem, mesmo grávida, a mamãe, né? Vamos dizer assim, ele estava na barriga da mamãe, ele vai dizer roupa que a mamãe estava usando, o cheiro que ele sentia, ou o que a mamãe falou. Como que isso é possível? Porque o corpo registra tudo no banco de dados. Então, é isso que acontece, né? E como que a gente vai acessar essa informação? Nós vamos acessar através dos meridianos. Então, o nosso corpo, ele tem os meridianos, que quando a gente... cada meridiano, ele está correlacionado a um órgão. Então, nós temos muitos meridianos. Vou falar aqui dentro da reflexologia. Nós temos todas as informações do nosso corpo no pé, na mão,
na orelha. Se você olhar a orelha, você vai ver que é um feto de cabeça para baixo. Então, se eu quero estimular a partir do sistema bioelétrico, eu vou usar acupuntura, vou usar reflexologia, enfim. Aqui nós vamos usar o EFT, porque o EFT vai trabalhar os pontos da acupuntura. Então, nós vamos acessar o nosso corpo através dos meridianos. E o que é interessante? A nossa conexão com o campo mental, com o campo etérico, com o campo de energia é através dos meridianos. Então, a técnica do EFT vai funcionar, assim como um reiki funciona, assim como uma técnica de barra de axis funciona, todas as ferramentas energéticas funcionam, porque quando a gente faz uma técnica energética, através dos meridianos vai para o corpo. Então, existe uma conexão entre o corpo físico e o campo etérico através dos meridianos. Tem uma máquina chamada Kirler, ela fotografa o nosso corpo. Nessa máquina, vocês conseguiriam ver a energia do corpo de vocês e os corpos sutis que a gente tem. E aí, o primeiro corpo sutil que a gente tem, ele é exatamente igual ao nosso corpo físico. Então, quando a gente toca, ou quando a gente recebe um reiki, ou quando a gente faz uma constelação familiar, e acessa um campo fenomenológico, ou quando faz, enfim, as ferramentas energéticas, então, através desse primeiro corpo sutil, vai para o nosso corpo físico. Então, independente do caminho que a gente faça, o nosso corpo físico, ele recebe informação. Então, por exemplo, a acupuntura e a reflexologia, a gente vai através do corpo físico e acessa informação no campo etérico. Então, nós vamos acessar através dos meridianos. E lembra que eu falei para vocês de frequência? Então, o nosso corpo vai mudar a frequência quando a gente vai fazer o programa, porque tudo é energia e informação. Baseado no meu banco de dados, na informação que eu trago dos meus pais ancestrais, da memória coletiva, daquilo que eu dei significância, eu tenho um campo de vibração. Então, eu vou vibrar. Como que eu vou vibrar quando eu penso em dinheiro? Como que eu vibro com relacionamento, com saúde, com prosperidade? Todas as emoções, ela tem uma vibração. Então, se eu quero sintonizar com o dinheiro, eu preciso vibrar na sintonia da frequência do dinheiro. Se eu quero prosperidade, né? Então eu preciso mudar a frequência do meu corpo. Se hoje, por exemplo, eu falar de dinheiro e ativar em vocês dor, sofrimento, escassez, qual é a vibração que eu estou tendo? Então, olhem aqui na minha tabela da minha escala de rankings aqui, que tem algumas memórias, que tem algumas frequências aqui. Por exemplo, ó, a vergonha a gente vibra em 20 Hz, a culpa a gente vibra em 30, a apatia em 50. A gente começa a mudar o nosso campo de vibração a partir da aceitação. Então, assim, ó, a partir da coragem. A partir da coragem, a gente começa a vibrar em campos mais altos. Então, por exemplo, é bem simples de vocês entenderem. Se eu quero conectar com o canal, por exemplo, da Globo, eu vou colocar o número tal no meu controle para conectar com aquele canal. Se eu colocar um número que não é, se eu colocar, por exemplo, o canal é Globo é 4, eu colocar 3, eu colocar 2, ou colocar 5, eu não vou conectar. Então, o dinheiro, ele tem uma vibração. A abundância, ele tem uma vibração. E a vibração da abundância e da prosperidade, ela vem da gratidão, que é a iluminação. Então, quanto mais gratos a gente for, mais alto a gente vibrar, mais a gente vai conectar com a frequência do dinheiro. Porque o dinheiro, ele vibra na frequência alta e ele é libido. Então, quanto mais eu estou com libido para a vida, e aqui eu falo libido não sexual também, mas não só isso, mais alta é a minha frequência. Então, na frequência... Gente, a minha reunião não pode encerrar em 10 minutos, não, estou falando, viu? Tá, se cair, gente, eu vou gerar outro link, tá? Então, o que acontece? Nós vamos mudar o nosso campo de vibração. Quanto mais alto eu vou vibrar, mais eu vou conectar com o que é bom na minha vida, prosperidade, abundância, dinheiro. Então, pense assim, mais alto é a vibração das coisas boas, e eu preciso mudar a vibração do meu corpo. Então, se eu pensar
em dinheiro hoje, e na minha mente só vem, e no meu corpo, escassez, dor, sofrimento, dinheiro é difícil, ter que trabalhar duro para ter as coisas, dinheiro é sujo, eu estou vibrando em que frequência quando eu penso em dinheiro? Ansiedade, dor, ofensa, humilhação, rejeição, ódio, desprezo. Eu não vou cocriar o dinheiro. Então, para que eu cocrie o dinheiro e a abundância, eu também tenho que mudar a frequência. Só que eu não consigo só manter uma frequência se eu não descristalizar a dor e a bagagem que está ali. Porque senão minha mente vai continuar captando aquela informação e vai continuar, de alguma forma, cocriando aquilo. Então, é como que se eu viesse aqui, tirasse essa informação do corpo, mudasse essa frequência, aí a gente muda a frequência do nosso corpo e a gente vai cocriar aquilo. Entende como é que funciona? A gente consegue fazer isso muito melhor lá no Reprograme-se, para quem não conhece, né, a imersão, que é a terapia de alto impacto, que a gente vai descristalizar as memórias mesmo do corpo. Então, aqui a gente vai fazer o caminho inverso. Nós vamos começar a fazer a programação para mudar a frequência e mudar a programação do corpo também, para que a gente consiga vibrar na frequência da abundância, da prosperidade e do dinheiro. Gente, quem foi no Reprograme-se já? Dá um oizinho aí, fala. Escreve aí no chat como foi para você ir no Reprograme-se. E aqui, então, são os pontos da acupuntura, que é os pontos que nós vamos trabalhar no EFT. Então, quando eu toco esses pontos, se eu só tocar neles, aqui está a informação para vocês, né? Liberação da raiva, do medo, da culpa, resgate da autoestima. Se eu só tocar nesses pontos, eu já vou ter resultado. Quando a gente toca nesses pontos com uma nova programação, através dos meridianos, ele vai lá na memória do corpo, ele faz uma ressignificação naquela informação. Então, existe um fundamento no que a gente está fazendo, tá? Eu não vou entrar aqui muito em explicação do que é EFT, o que é, mas é pontos da psicossomática, do psicoenergético, que através dos meridianos, através do nosso corpo sutil, nós vamos fazer a descristalização e a reprogramação a nível neurológico no nosso corpo, tá bom? E aí, nós temos esse ponto aqui na mão, nos 21 dias eu vou fazer com vocês, a gente vai fazer a programação, vai ficar aqui gravado para quem quiser fazer depois. Quanto mais a gente faz, mais a gente descristaliza, mais a gente reprograma, se a gente consegue fazer EFT para todas as informações que a gente deseja. Nosso foco aqui é prosperidade e abundância, né? E a gente termina o processo com o release. O que é isso? Vocês já perceberam que quando a gente está com algum problema, alguma situação, a gente faz assim, meu Deus, gente, a gente não faz assim automaticamente? Nós temos na cabeça pontos da acupuntura e que quando a gente toca esse ponto aqui, o corpo, ele solta a bagagem. Então, eu vou ensinar vocês a usarem o PTO para infinitas coisas, não só para o programa. É para aliviar o estresse, é antes de dormir, é para não traumatizar o corpo. Passei por uma situação de assalto, de acidente, faz o PTO que o corpo não ancora aquela dor e aquela informação, tá bom? Então, a gente vai usar muito, muito PTO. Se vocês fizerem isso na testa de vocês agora, só de receber essa frequência e essa vibração, vocês vão ver que a testa está quente, não tá? Falem para mim se não está quente. Tá bom? Então, gente, é isso que nós vamos trabalhar nesses 21 dias, porque nós somos energia, nós somos informação e tudo está no nosso corpo. Nós vamos acessar essas informações e reprogramar isso, né, em todos os níveis aqui. Tá bom, gente? Então, eu estou só com alguns minutinhos aqui na minha reunião. Tira dúvidas, vai pro Instagram. Aqui, oi? Você vai tirar dúvidas no Instagram. Tá. As perguntas e as dúvidas que vocês colocarem aqui, gente, eu tô com um time aqui, tô achando o máximo isso, tá? Isso é muito bom. As dúvidas, vocês coloquem aqui, que eu vou lá no Instagram e vou responder para vocês lá pelos stories, tá bom? E não pode gravar uma aula abrir lá no aula. Também posso abrir lá no Instagram? Tá. Beleza. Se cair aqui, eu vou para o Instagram, mas ao vivo, tá bom? Mas vai ficar gravado e depois vocês podem colocar aqui as perguntas. Olha só, pessoal.
no link que eu mandei para vocês aí, para quem está vindo aqui ainda e não está no processo, né? Que ainda deseja fazer a adesão do programa, ele vai ter um link aí de inscrição. Se tiver alguma dúvida, é só chamar a Dani, que a Dani ajuda a tirar todas as dúvidas e fazer a inscrição. E essa promoção de desconto que a gente está fazendo é só até hoje à meia-noite, tá? É que tem esse desconto que a gente está dando. Então, para quem não participou aqui, quem está só entrando e vendo a aula, né? Que a gente vai começar o programa amanhã. Então, essa participação, esse desconto que a gente tem é só até hoje à meia-noite. Então, chame a Dani se tiver dúvida para fazer inscrição e qualquer dúvida, aí a Dani ajuda vocês, tá bom? Então, amanhã, às 10 horas, a gente vai dar início, então, do nosso primeiro dia dos 21 dias da programação. Eu vou mandar o link para vocês, né, lá no nosso grupo, que vai ter um grupo. Coloquem as perguntas, coloquem as dúvidas, a gente vai interagir junto lá, para que a gente faça esse programa bem dinâmico e para que nos próximos 21 dias seja de muita transformação e muita mudança na nossa vida, e que vocês possam acessar depois esse programa e fazer sempre que vocês quiserem, sempre que vocês desejarem, porque quanto mais a gente faz, mais mudança a gente vai ter, tá bom? Então, faça sua inscrição. Para quem não participou de nenhum programa ainda, isso é uma prévia do que a gente faz na imersão do Reprograme-se, né? E a gente vai dar continuidade aqui no pré e no pós-Reprograme-se. Tá bom, meus amores? Ah, tá bom. Aqui tenho 2 minutos para perguntas. O meu Insta é loirine.zanon. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só abrir o microfone. Tem alguma coisa no chat, meus amores? Não. Não? Loirine, Oi. então vai ser de segunda a sexta, Não, 10 nós horas da vamos noite. fazer todos os dias, de segunda, sexta, sábado, domingo. Eu mudei isso hoje. Isso. Para a gente não quebrar a sequência, entendeu? Então vai ser para a gente não sair do fluxo da energia, porque senão a gente sai do fluxo da energia no sábado e no domingo, né? A princípio eu tinha pensado em não fazer, mas aí, porque viaja, isso, aquilo, mas como vai ficar gravado, aí você pode fazer a hora que você quiser para não sair do fluxo da programação dos 21 dias, que é importante a gente não quebrar a programação, tá bom? Ok. Loirine, Oi, tem uma Ouvindo aí? pergunta no chat. Qualquer pessoa pode fazer? qualquer pessoa pode fazer, só que tem que entrar no link daí para, né, qualquer pessoa pode fazer, porque só que tem que ver essa aula aqui, né, para entender o que é o processo. Qualquer Ela pessoa tá pode fazer. aqui eu acho que E sim, né? Lorine, boa noite. Boa noite. No caso, se a gente pular um dia, né? Pelo horário, a gente for fazendo no outro, isso quebra na gente também, essa frequência? Não, faz no outro dia os 2 programas. Aí fica normal, né? Não Fica quebra. normal, isso. Só não deixa mais de 2 dias, porque daí quebra. Bom? Loirine, tá me ouvindo? Tô. Tem 1 minuto. Tá. Você tinha falado de 2 programas, o da gratidão e o da abundância. Isso, São o os da 2 gratidão mesmos, é tá para tudo quem... dentro de um. Isso, o da gratidão é para quem fez o Reprograme-se, e amanhã também a gente vai dar início para dar início junto. Amanhã já vai estar tudo lá no grupo do último Reprograme-se. Horários diferentes, né? Aí o Distintos. da gratidão você faz quando você sentir, Tá bom. tá bom? Porque o gratidão tem coisas para fazer lá, tá bom? Obrigada. Gente, uma linda, maravilhosa noite para vocês. Pra você também. Põe na tela todo mundo. Põe na tela todo mundo. Como é que faz isso? Fecha, para de compartilhar. Parar de compartilhar tela. Isso. Isso. Maximiza. Maximiza, gente, é o máximo isso. Aí na visualização você consegue botar todo mundo na tela. Vem cá, meu amor. Ê, turma bonita.